O sol ainda não tinha atingido sua força total naquela manhã em São Paulo quando Roberto Carlos atravessou os portões do Instituto de Futebol que levava seu nome. O campo ainda estava úmido do sereno da madrugada, e um cheiro de grama cortada misturado com poeira urbana pairava no ar. Para ele, aquele lugar não era apenas um centro esportivo, era um símbolo de retorno, um elo com a infância dura em Garça, com as peladas de rua e com todos os sonhos que um dia pareceram impossíveis até se tornarem realidade. Ali, crianças de diferentes idades chegavam cheias de esperança, carregando chuteiras gastas, algumas até descalças, mas sempre com os olhos brilhando. Roberto gostava de caminhar pelo campo antes das atividades começarem, observar os detalhes, cumprimentar cada funcionário, sentir que o espaço realmente pertencia à comunidade. Foi nesse hábito silencioso que ele começou a reparar em algo que o intrigava. Um dos treinadores mais queridos pelas crianças, o professor Júlio, parecia diferente. Júlio era conhecido por sua alegria contagiante, pela forma como motivava cada menino e menina a acreditar que podiam alcançar mais. Mas, nas últimas semanas, Roberto notou que havia algo estranho. Os ombros do treinador estavam mais caídos, sua voz, embora ainda animada, parecia esconder uma rouquidão constante. O uniforme que usava estava sempre limpo, mas visivelmente gasto. As chuteiras, já com o couro descascando, denunciavam anos de uso. Naquela manhã, enquanto os jovens faziam exercícios de aquecimento, Roberto se aproximou discretamente. Observou Júlio incentivar os garotos. Vamos lá, pessoal. Força nas pernas, cabeça erguida, disciplina é tudo. O entusiasmo estava lá, mas os olhos entregavam um cansaço profundo. Entre um grito de incentivo e outro, Júlio levava a mão à lombar, como quem tenta aliviar uma dor crônica. Roberto percebeu que ele disfarçava, lançando sorrisos para as crianças como se nada tivesse acontecido. Ao soar do intervalo, Roberto se aproximou para trocar algumas palavras. Bom dia, professor Júlio, tudo certo? Perguntou com sua simpatia habitual. Sempre certo, Roberto, respondeu o treinador, limpando o suor da testa com uma toalha fina e sorrindo. Essas crianças me dão energia de sobra. Mas logo em seguida, quando pensava que ninguém observava, Roberto viu Júlio retirar do bolso um pedaço de pão embrulhado em guardanapo. Comeu apressado, quase às escondidas, como se não tivesse tempo ou vontade de parar para uma refeição completa. A cena tocou fundo em Roberto. Durante toda a manhã, ele não conseguiu tirar a imagem da cabeça. Era um detalhe pequeno, mas que dizia muito. Quem se alimenta de forma tão improvisada, em meio ao trabalho, não está apenas com pressa. Está tentando economizar, está enfrentando dificuldades que vão além do campo de futebol. Nos dias seguintes, Roberto passou a observar ainda mais. Reparou que Júlio chegava ao instituto sempre muito cedo, muitas vezes antes mesmo dos porteiros. À noite, depois que todos já tinham ido embora, ele ainda permanecia no vestiário, recolhendo cones, arrumando bolas, limpando o que fosse necessário. Seu zelo era admirável, mas havia algo naquele excesso de esforço que parecia mais do que dedicação, parecia necessidade. Certa noite, já perto do fechamento do instituto, Roberto saiu por uma porta lateral e viu Júlio atravessando a rua. Em vez de pegar um ônibus direto para casa, como faziam os outros treinadores, ele entrou numa van que seguia em direção a um bairro industrial. Aquilo ficou gravado na mente de Roberto. No dia seguinte, durante um treino, um dos meninos comentou em voz baixa, sem perceber que o ídolo estava ouvindo. O professor Júlio é demais, sabia? Outro dia vi ele no mercado de madrugada ajudando a descarregar caminhão. Nem parecia cansado aqui no treino. Roberto engoliu seco. A confirmação de sua suspeita vinha da boca inocente de uma criança. Júlio estava trabalhando além do instituto, mas mantinha em segredo. Nessa mesma tarde, ao final da atividade, Roberto se aproximou de Júlio novamente. Você está bem mesmo, professor? Tem parecido um pouco abatido ultimamente. Ah, é só a idade batendo na porta, nada que uma boa noite de sono não resolva, respondeu Júlio com aquele sorriso resiliente que mais parecia uma máscara. Mas os olhos não mentem. E os de Júlio carregavam uma fadiga que não era apenas física. Era o peso de alguém que sustentava muito mais do que podia carregar. Roberto, acostumado a enfrentar adversários duros dentro de campo, sabia reconhecer quando a vida era a maior das batalhas. Lembrou-se de sua própria infância, das noites em que sua família mal tinha o que comer, da luta do pai para colocar comida na mesa. Aquela memória trouxe uma onda de empatia que quase o sufocou. Ao voltar para casa, Roberto não conseguia se desligar.
O silêncio da noite parecia amplificar as imagens do treinador comendo pão às escondidas, das chuteiras gastas, das olheiras profundas. Ele começou a se perguntar: quantos Júlios existem espalhados pelo Brasil? Quantos heróis anônimos seguram as pontas para que outras crianças tenham chance de sonhar? Nos dias seguintes, decidiu se aproximar ainda mais. Conversava com os alunos, perguntava indiretamente sobre a rotina de Júlio. Descobriu que ele nunca faltava um treino, mesmo doente, mesmo debaixo de chuva. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Mas ninguém sabia muito da vida dele fora do instituto. A cada detalhe descoberto, o coração de Roberto se apertava. Ele sabia que precisava fazer algo, mas também sabia que tinha que agir com cuidado. Júlio era um homem orgulhoso, daqueles que preferem sofrer em silêncio a aceitar o que interpretariam como caridade. Qualquer gesto precipitado poderia ferir sua dignidade. Certa tarde, ao observar Júlio orientar os meninos em um coletivo, Roberto percebeu algo que o marcou profundamente. Um garoto de uns 10 anos caiu no chão depois de um choque. Júlio correu imediatamente, agachou-se ao lado do menino e, com a voz firme e doce, disse: "Levanta, meu filho, a vida vai te derrubar muitas vezes, mas você sempre pode se levantar." Era impossível não sentir a força daquelas palavras. Júlio não estava apenas ensinando futebol. Estava ensinando a resistir, a acreditar, a persistir. Roberto sentiu os olhos marejarem. Pensou em quantas vezes aquele homem, com seus próprios tombos, deve ter repetido a si mesmo a mesma frase para conseguir continuar. Naquele instante, a decisão se formou em sua mente. Ele precisava descobrir toda a verdade sobre Júlio. Precisava entender até onde iam suas dificuldades, para então poder ajudá-lo sem ferir seu orgulho. Assim, numa noite chuvosa, Roberto saiu discretamente do instituto e pegou um táxi, seguindo a van que Júlio costumava tomar. A cada quilômetro, o cenário da cidade mudava. Das luzes brilhantes das avenidas, passaram a becos mal iluminados, ruas esburacadas, casas improvisadas de tijolos sem reboco. Ali, onde a cidade mostrava sua face mais dura, Júlio desceu. O treinador caminhou por uma rua de terra batida, equilibrando uma sacola plástica cheia de mantimentos baratos. Parou diante de uma casa pequena, com telhado de zinco enferrujado e paredes marcadas pela umidade. Da janela, uma menina tossia, e uma voz feminina perguntava se o remédio tinha chegado. Júlio respondeu com um tom de alívio: "Chegou sim, minha filha, graças a Deus." Roberto observava de longe, protegido pela escuridão e pelo barulho da chuva. O coração acelerado, as mãos trêmulas. Não era apenas curiosidade. Era dor de testemunhar a realidade nua e crua de um homem que, todos os dias, oferecia esperança às crianças enquanto escondia sua própria luta contra a miséria. Ao voltar para casa naquela noite, molhado pela chuva e pelas lágrimas que não conseguiu segurar, Roberto Carlos entendeu que havia encontrado um novo desafio em sua vida. Não um adversário em campo, mas um inimigo invisível chamado injustiça. E, no fundo, sabia que não poderia virar as costas. A chuva da noite anterior havia lavado parte da poeira da cidade, mas não conseguirá apagar da mente de Roberto Carlos as imagens que testemunhara diante da casa simples de Júlio. Ao acordar naquela manhã, o ex-lateral sentiu um peso diferente no peito. Não era a mesma ansiedade antes de um grande jogo, não era a pressão da torcida. Era um chamado silencioso para olhar mais fundo a vida de alguém que trabalhava lado a lado com ele, mas que escondia sua própria luta nas sombras da dignidade. No instituto, os meninos corriam animados pelo gramado. A rotina parecia seguir igual, mas Roberto já não enxergava o mesmo cenário. Seus olhos buscavam Júlio o tempo todo, atentos a cada gesto, cada respiração. Notava agora com clareza as olheiras profundas, o semblante exausto que ele mascarava com um sorriso resiliente. Enquanto orientava o treino, Júlio tinha sempre uma palavra de incentivo, mas também sempre havia aquele instante em que levava a mão ao peito, como se buscasse ar, ou a lombar, tentando afastar uma dor insistente. Durante o intervalo, Roberto caminhou discretamente até o estacionamento. Conversou com um dos seguranças de longa data, um homem que conhecia cada funcionário do instituto. "O professor Júlio parece estar cansado demais ultimamente. Você já reparou?" perguntou Roberto em tom casual. O segurança suspirou, olhou em volta como quem não queria ser ouvido, e respondeu: "Pois é, chefe. Aquele homem é um guerreiro. Faz de tudo pelas crianças, mas a vida dele não é fácil, não. Dizem que além daqui, ele pega serviço de pedreiro, às vezes até vigia de madrugada. Eu não sei como aguenta."
Roberto sentiu a confirmação de suas suspeitas lhe atravessar como uma lâmina fria. Não era imaginação, não era exagero. Júlio realmente carregava fardos que iam muito além da linha lateral. Naquela noite, incapaz de ignorar o que descobrira, Roberto tomou uma decisão. Iria até a casa de Júlio, mas dessa vez não ficaria apenas observando da escuridão. Precisava entender, precisava enxergar a verdade de perto. Pegou o carro e dirigiu até o bairro pobre onde o treinador vivia. As ruas eram estreitas, muitas sem asfalto, iluminadas apenas por lâmpadas fracas. Crianças brincavam descalças, correndo entre poças de água e barracos improvisados. Quando estacionou discretamente, viu Júlio chegando em casa carregando uma caixa de papelão nos braços. Desceu do carro e se aproximou devagar. "Boa noite, professor", disse, com um sorriso leve. Júlio se assustou. Quase deixou a caixa cair. "Roberto, o que você está fazendo aqui?" "Estava passando por perto, resolvi dar uma olhada em como andam as coisas." Era uma desculpa óbvia, mas Júlio, constrangido, apenas assentiu. Abriu a porta da casa e fez sinal para que entrasse. O interior era simples ao extremo. Paredes descascadas, móveis antigos, chão de cimento batido. Um cheiro de mofo se misturava ao aroma de feijão requentado no fogão. No canto, uma menina de uns 9 anos tossia, abraçada a um cobertor fino. A esposa de Júlio, com o olhar cansado, tentava acalmá-la. "Essa é a Ana Clara, minha filha", apresentou Júlio, ajeitando o cabelo da menina com carinho. "Ela tem bronquite. Às vezes piora com essa umidade." Roberto se agachou ao lado da menina. Ofereceu-lhe um sorriso caloroso. "Vai ficar tudo bem, viu? Você é forte." Ana Clara respondeu com um olhar tímido, mas cheio de confiança. Enquanto conversavam, Roberto percebeu detalhes que cortavam o coração. Uma goteira pingando dentro de uma panela, roupas penduradas em um varal improvisado dentro da sala, o colchão da menina apoiado diretamente no chão. Tudo gritava precariedade, mas ao mesmo tempo, cada canto tinha um toque de cuidado. Flores num vaso de plástico, desenhos infantis colados na parede, um esforço constante para transformar miséria em lar. "Júlio, você não precisa esconder isso de ninguém", disse Roberto com a voz embargada. O treinador suspirou fundo, como quem carrega um segredo pesado demais. "Eu não escondo, Roberto, só não falo. Porque se eu falar, parece que estou pedindo ajuda. E eu não quero esmola. Quero trabalhar, quero sustentar minha família com dignidade." Essas palavras ecoaram fundo no coração do ex-lateral. Reconhecia naquele homem a mesma fibra que tinha visto em tantos brasileiros anônimos. Gente que resiste com coragem mesmo quando o mundo insiste em derrubar. Naquela noite, Júlio contou mais. Falou das noites em claro como pedreiro ajudando em obras de madrugada, do trabalho como carregador em feiras livres, do bico como entregador de aplicativo. Contou de como economizava cada centavo para comprar o remédio da filha, e de como, muitas vezes, preferia não comer para garantir o prato de comida dela. "E mesmo assim você não falta um treino, nunca deixa de sorrir para as crianças", comentou Roberto, admirado. "Porque elas não têm culpa. Elas merecem alguém que acredite nelas. E, no fundo, quando estou com elas, esqueço um pouco dos problemas. É como se o futebol fosse meu remédio também." Roberto mal conseguiu segurar as lágrimas. Saiu dali com a certeza de que precisava agir, mas lembrava das palavras do treinador: "Não quero esmola." Sabia que qualquer gesto de ajuda teria de ser construído de forma cuidadosa, preservando sua dignidade. Nos dias seguintes, Roberto continuou sua rotina no instituto, mas agora tudo tinha outro peso. Ao ver Júlio orientar o menino a melhorar o passe, via também um pai exausto que passará a madrugada carregando sacos de cimento. Ao ouvir sua voz animada durante o treino, percebia também a rouquidão de quem passará horas respirando poeira. Certa tarde, Roberto observou de longe um momento íntimo que o marcou profundamente. Depois do treino, Júlio chamou um dos garotos mais tímidos e disse: "Nunca deixe ninguém te dizer que você não pode. O segredo é acreditar em si mesmo, mesmo quando o mundo te ignora." Essas palavras poderiam ter saído da boca do próprio Roberto, que tantas vezes ouvirá que nunca chegaria a lugar nenhum por ser pobre, por ser baixo, por não se encaixar nos padrões. Viu em Júlio um reflexo de sua própria história. À noite, ao chegar em casa, Roberto ligou para um velho amigo, médico voluntário em projetos sociais. "Doutor, preciso da sua ajuda. Tenho uma menina, filha de um dos meus treinadores. Ela sofre de bronquite. Será que você poderia dar uma olhada? Sem custo? Claro, Roberto."
Me passa o endereço. Era o primeiro passo. Nos dias seguintes, outras ideias começaram a brotar. Roberto pensava em como poderia melhorar a casa de Júlio, talvez organizar um mutirão com engenheiros e pedreiros amigos, chamar ex-jogadores e voluntários. Também refletia sobre o contrato de trabalho do treinador. Não era justo que alguém tão dedicado vivesse de forma tão precária. Mas, antes de agir, sabia que precisava planejar com cuidado. Não poderia simplesmente chegar com um cheque e entregar, porque Júlio se sentiria humilhado. A ajuda tinha que parecer reconhecimento, e não caridade. Enquanto a cidade dormia, Roberto passava horas refletindo sobre a forma correta de intervir. Pensava em cada detalhe, como aproximar a comunidade, como envolver os pais das crianças, como transformar aquilo numa ação coletiva que desse a Júlio a sensação de conquista, e não de esmola. O rosto cansado do treinador, as mãos calejadas, o sorriso resiliente, a menina tossindo debaixo do cobertor. Todas essas imagens se misturavam na mente de Roberto. Ele entendia que havia chegado o momento de um novo tipo de jogo, não no gramado verde dos estádios, mas no campo invisível da solidariedade. E naquele silêncio profundo da madrugada, Roberto Carlos jurou a si mesmo que não descansaria até mudar aquela realidade. Na manhã seguinte, Roberto Carlos acordou mais cedo do que de costume. O sol mal tinha despontado atrás dos prédios de São Paulo, tingindo o céu com um tom alaranjado que parecia anunciar algo diferente. Havia tomado uma decisão, não podia mais se limitar a observar. Precisava agir, mas agir de modo silencioso, respeitoso, quase invisível. Júlio não poderia sentir que estava sendo alvo de caridade, pois sua dignidade era o último escudo que mantinha erguido diante da dureza da vida. O que Roberto precisava fazer era transformar ajuda em reconhecimento, transformar solidariedade em algo natural, quase inevitável. Sentado à mesa do café, com o jornal aberto à sua frente sem realmente enxergar as manchetes, Roberto repassava mentalmente os primeiros passos do plano. O doutor que ele havia chamado para examinar Ana Clara, a filha de Júlio, havia confirmado o diagnóstico: bronquite crônica, agravada pela umidade e pelas condições insalubres da casa. Era urgente melhorar o ambiente em que a menina vivia, caso contrário, o tratamento seria apenas um alívio temporário. Naquele mesmo dia, Roberto ligou para um amigo de longa data, Paulo, engenheiro civil que já havia colaborado em alguns projetos comunitários. Paulo, preciso da sua ajuda. É sobre um dos treinadores da academia. A casa dele está em condições muito ruins, com goteiras, mofo, umidade por toda parte. Eu queria organizar algo, mas sem expor a família. Do outro lado da linha, Paulo respondeu sem hesitar: você sabe que pode contar comigo, Roberto. Se quiser, posso reunir alguns pedreiros de confiança, gente que topa participar de um mutirão solidário. A gente entra como se fosse manutenção comum, sem alarde. Roberto sorriu, aliviado. É exatamente isso que eu preciso. Nada de holofotes, nada de manchete. Só mãos amigas fazendo o que precisa ser feito. Dias depois, numa manhã de sábado, um grupo de homens chegou discretamente ao bairro onde Júlio vivia. Não vieram em caminhões barulhentos, mas em carros comuns, trazendo ferramentas dentro de caixas discretas. A vizinhança, acostumada a ver a casa de Júlio em estado precário, observava com curiosidade. Enquanto isso, Júlio acreditava que se tratava de uma simples inspeção solicitada pelo Instituto, uma espécie de benefício coletivo que, por acaso, começara por ele. Roberto estava lá, mas não de forma ostensiva. Ajudava a carregar sacos de cimento, distribuía água aos trabalhadores, misturava-se entre todos para que a ação tivesse aparência de algo natural, coletivo, e não de favor pessoal. Enquanto as telhas novas eram colocadas, impedindo as goteiras que atormentavam as noites de Ana Clara, a esposa de Júlio observava com os olhos marejados. Não dizia nada, mas no fundo compreendia que aquilo era mais do que simples manutenção. Era um gesto de cuidado, disfarçado em rotina. Na semana seguinte, Roberto cuidou de outro detalhe. Conversou com o diretor administrativo do Instituto, um homem pragmático chamado Sérgio. Sérgio, precisamos rever o contrato do Júlio. Ele não pode continuar como temporário, recebendo um salário instável. Quero que seja efetivado, com todos os direitos previstos em lei. Carteira assinada, plano de saúde, 13º. Sérgio arregalou os olhos. Mas Roberto, isso vai aumentar os custos fixos do Instituto. Eu cubro a diferença, se for necessário, respondeu o ex-lateral, firme. Não se trata de custo, mas de justiça. O Júlio é um dos melhores técnicos que temos. Trabalha com amor, disciplina,
Paciência. Se fosse em qualquer outro clube, já teria contrato formal. Diante da convicção de Roberto, Sérgio não teve escolha senão concordar. Em poucos dias, Júlio recebeu a notícia de que seria contratado oficialmente como parte da equipe permanente do Instituto. Quando leu o documento, as mãos tremeram. Sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, podia respirar com um pouco mais de alívio. Eu não sei como agradecer, disse a Roberto, com a voz embargada. Finalmente vou poder garantir o remédio da Ana Clara sem atrasar as contas. Roberto colocou a mão em seu ombro e respondeu: Você não precisa agradecer. Isso não é presente, é reconhecimento pelo trabalho que você já faz todos os dias. Naquela noite, Júlio voltou para casa com um sorriso diferente. A filha percebeu, a esposa percebeu, até os vizinhos perceberam. O peso parecia ter diminuído em seus ombros, ainda que os desafios continuassem. Mas o plano de Roberto não parava por aí. Ele sabia que a verdadeira transformação não viria apenas de um contrato assinado ou de algumas telhas trocadas. Precisava envolver a comunidade, os pais dos alunos, os próprios garotos. Precisava transformar aquele ato em algo que Júlio pudesse ver como fruto coletivo, não como favor individual. Assim, começou a conversar discretamente com alguns pais mais próximos. Em reuniões informais, sugeria melhorias simples para todos, uma vaquinha para uniformes novos, uma campanha de alimentos para famílias em dificuldade, mutirões para pequenas reformas em casas da região. Sempre apresentava as ideias como iniciativas comunitárias, mas sabia que no fundo, o maior beneficiado seria Júlio e sua família. Aos poucos, os próprios alunos começaram a perceber mudanças. O campo parecia mais vivo, o ambiente mais acolhedor. Júlio, embora ainda exausto em alguns momentos, demonstrava uma energia renovada. Parecia que, de repente, o peso da sobrevivência havia sido substituído pela leveza do pertencimento. Certo dia, durante um treino, Ana Clara apareceu no campo. Corria feliz, respirando melhor após os cuidados médicos. Júlio a observava com os olhos marejados, como se cada passo da filha fosse uma vitória pessoal. Roberto, à distância, sentiu o coração se aquecer. Era prova viva de que estava no caminho certo. No entanto, em meio a esse processo, Roberto enfrentava um dilema interno. Parte dele queria revelar a Júlio toda a extensão do que havia feito, contar-lhe sobre as reuniões, as chamadas, os recursos mobilizados. Mas outra parte sabia que o silêncio era a maior forma de respeito. Júlio precisava acreditar que aquilo acontecerá porque merecia, não porque alguém se compadecera dele. À noite, deitado na cama, Roberto refletia sobre sua trajetória. Lembrava-se do menino pobre que havia sido, correndo descalço nos Campinhos de Garça, interior de São Paulo. Lembrava-se de sua mãe lavando roupas para complementar a renda, de seu pai saindo cedo para a lavoura. Pensava em quantas vezes alguém havia acreditado nele em silêncio, sem nunca lhe jogar na cara que estava recebendo ajuda. E foi justamente esse anonimato que o fez crescer com dignidade. Agora era sua vez de retribuir. Dias depois, o Instituto organizou um torneio interno, reunindo familiares e amigos para prestigiar os meninos. Foi nessa ocasião que Roberto viu, com os próprios olhos, o impacto do plano silencioso que vinha construindo. Pais trouxeram comida para compartilhar, mães ajudaram a costurar novos uniformes, ex-alunos apareceram para incentivar. No meio de tudo isso, Júlio caminhava pelo campo como se tivesse renascido. Ao final da tarde, Roberto observou sentado no banco de reservas, cercado por crianças que riam, puxando sua camisa, pedindo dicas. Júlio sorria, e naquele sorriso já não havia apenas cansaço. Havia gratidão, esperança, pertencimento. Roberto respirou fundo. Sabia que a jornada ainda não estava concluída. Ainda havia muito a ser feito: consolidar o apoio, garantir que Júlio jamais voltasse ao desespero silencioso. Mas naquele instante, teve a certeza de que o jogo já havia mudado. Não era mais sobre vitórias em campo, mas sobre vitórias de vida. E enquanto o sol se punha atrás das arquibancadas improvisadas do Instituto, tingindo o céu de vermelho e dourado, Roberto Carlos fez uma promessa silenciosa. Protegeria aquele homem e sua família como um irmão, sem jamais deixar que perdessem a dignidade. O plano silencioso estava em andamento, e cada passo dado era um gol invisível que só o coração podia contabilizar. O dia amanheceu diferente no Instituto Roberto Carlos. O ar parecia carregado de expectativa, como se cada criança, cada pai e cada mãe soubesse que algo especial estava prestes a acontecer, mesmo sem entender ao certo o que. Era o dia do festival anual da academia,
quando todos os alunos se reuniam para mostrar aos familiares o que haviam aprendido ao longo do semestre. Mas, naquele ano, havia uma energia única pairando no ar. Roberto Carlos chegou cedo. Caminhou pelo campo ainda úmido do sereno da madrugada, respirando fundo como quem tenta absorver o espírito de um momento que pressentia ser inesquecível. Carregava dentro de si uma mistura de ansiedade e serenidade. Sabia que algo aconteceria, mas não porque tivesse planejado. Dessa vez, era a própria comunidade que estava organizando uma surpresa, e ele se sentia privilegiado em apenas assistir. Enquanto arrumava os cones e verificava as redes das través, notou Júlio chegando. O treinador, como sempre, estava cercado de crianças, cada uma contando uma história, pedindo atenção, disputando seu olhar. Júlio ria, abraçava, corrigia detalhes de postura, ajeitava as chuteiras de um garoto que ainda não sabia amarrar os cadarços. A cena, simples e cotidiana, tinha algo de grandioso. Era como se Júlio fosse a alma silenciosa daquele lugar, o alicerce sobre o qual tudo se erguia. Mas Roberto percebia também os sinais sutis da transformação. Júlio não estava mais com o semblante abatido de meses atrás. As olheiras haviam diminuído, a respiração parecia mais leve, e havia uma firmeza diferente em sua postura. O contrato formal, as melhorias na casa, o tratamento de Ana Clara. Tudo isso tinha devolvido a ele um pedaço da vida que havia perdido. E, mesmo sem saber de onde vinham exatamente tantas mudanças, Júlio havia abraçado aquela nova fase com uma gratidão silenciosa. As famílias começaram a chegar, trazendo assadeiras de bolo, garrafas de suco, panelas de arroz e feijão preparados com carinho. O festival era sempre um momento de partilha, mas, naquele ano, parecia um banquete coletivo. Roberto caminhava entre os grupos, cumprimentando um por um, mas evitando os holofotes. Ele queria, acima de tudo, observar. Por volta das 10 da manhã, quando o campo já estava cheio de vozes e risadas, começou o torneio. Times de diferentes idades entravam em campo, exibindo jogadas ensaiadas, passes rápidos, gols que eram comemorados como finais de campeonato. Júlio corria de um lado a outro, incentivando, corrigindo, vibrando. Cada gol de seus meninos parecia ser também uma vitória pessoal. Foi no intervalo da terceira partida que algo inesperado aconteceu. De repente, todas as crianças foram chamadas para o centro do campo. Júlio, confuso, olhou para os lados, tentando entender. Uma mãe entregou-lhe um apito e disse apenas: "Sopre, professor." Ele soprou, e as crianças, em uníssono, ergueram uma enorme faixa improvisada, feita de lençóis costurados e pintados com tinta colorida. "Obrigado, professor Júlio. O senhor é nosso campeão." O silêncio que se fez no campo foi esmagador. Júlio levou a mão à boca, incapaz de conter as lágrimas. Os olhos marejados tentavam ler aquelas palavras que dançavam diante dele, tremendo ao vento, mas que carregavam o peso de anos de dedicação invisível. As crianças, em seguida, começaram a cantar em coro: "Professor, professor, professor." Pais e mães batiam palmas, alguns choravam discretamente, outros sorriam com orgulho. A esposa de Júlio, de pé ao lado de Ana Clara, também tinha lágrimas correndo pelo rosto. A menina, com os pulmões agora mais fortes, correu até o pai e o abraçou pela cintura. Roberto Carlos, de longe, sentiu o coração apertar. A cena diante de seus olhos valia mais do que qualquer título, mais do que qualquer troféu erguido no Santiago Bernabéu ou no Japão. Era a vitória da humanidade, da gratidão, da dignidade resgatada. Júlio tentou falar, mas a voz falhou. Respirou fundo e, finalmente, conseguiu articular algumas palavras. Eu não sei o que dizer. Eu sempre achei que meu trabalho era apenas ensinar futebol. Mas hoje eu percebo que ensinei, e aprendi muito mais. Aprendi sobre família, sobre esperança, sobre nunca desistir. Obrigado a todos vocês por me lembrarem que vale a pena. Aplausos ecoaram. Júlio chorava, mas não era um choro de dor ou cansaço. Era um choro de libertação, de reconhecimento, de se sentir, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente visto. Roberto aproximou-se discretamente, colocou a mão no ombro dele e disse em voz baixa: "Você sempre foi o campeão deles, Júlio. Hoje só deixaram isso visível." O treinador o olhou, tentando conter o choro, e respondeu: "Se não fosse o instituto, se não fosse você acreditar em mim, eu não teria forças." Roberto sorriu, mas não disse nada. Guardou para si o segredo de tudo que havia feito nos bastidores. Naquele momento, não importava quem tinha movido as peças.
Importava apenas que Júlio estava de pé, reconhecido, amado, pertencente. O festival continuou em clima de festa. Havia música, crianças correndo, pais dançando ao redor das mesas improvisadas. A comida circulava de mão em mão, como se fosse um banquete sagrado. Cada risada, cada abraço, cada gole de suco compartilhado tinha o sabor da vitória coletiva. À tarde, já perto do pôr do sol, Roberto afastou-se um pouco do campo e ficou observando de longe. O céu se tingia de vermelho e dourado, os mesmos tons que um dia haviam iluminado tantas conquistas em sua carreira. Mas agora, sob aquela luz, o que ele via não eram troféus nem estádios lotados. Via um simples campo de terra batida, crianças com uniformes remendados e um treinador que havia finalmente reencontrado sua dignidade. E, no fundo de seu coração, Roberto entendeu que aquele era o maior gol de sua vida. Na volta para casa, refletia em silêncio. Sabia que Júlio ainda enfrentaria desafios, que a vida não se transformaria magicamente em abundância. Mas sabia também que o essencial já havia sido restaurado. O sentimento de que valia a pena lutar, de que não estava sozinho, de que era respeitado. Deitou-se naquela noite com a consciência tranquila. Não precisava de manchetes, não precisava de câmeras, não precisava de holofotes. O verdadeiro legado não era construído nos estádios, mas nos corações. No dia seguinte, quando voltou ao instituto, encontrou Júlio novamente sorrindo no campo, cercado de meninos. E, naquele instante, teve certeza de que a missão estava cumprida. Roberto Carlos, campeão do mundo, ídolo do Real Madrid, herói da seleção, tinha descoberto uma nova forma de grandeza. Ser invisível e, ainda assim, mudar destinos. E, em silêncio, fez uma promessa a si mesmo: continuar usando o futebol não para erguer taças, mas para erguer pessoas. Porque no fim das contas, os gols passam, as medalhas enferrujam, mas a dignidade que se devolve a alguém dura para sempre.